Fala pessoal, está no ar o seu, o meu, o nosso SamuCast, o podcast criado para o compartilhamento de insights, reflexões e ferramentas sobre autoconhecimento, organização, foco e produtividade. No SamuCast de hoje, quero compartilhar com você algo que está dentro do Framework Scrum chamado Definition of Done, ou definição de pronto. Para você que trabalha com Scrum, que trabalha com times, nas sprints, em ciclos curtos de feedback, na construção de um produto, lembrando que produto é um meio que a gente utiliza para entregar valor para alguém. Então, se a gente partir desse conceito, a gente consegue facilmente conectar isso com projetos, produtos e serviços. Então, vem comigo e deixa eu falar para você sobre Definition of Done, DOD, ou definição de pronto. No Scrum, a gente tem a definição de pronto. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que definição de pronto são todos os itens necessários para que o time consiga construir um incremento de produto potencialmente utilizável pelo nosso cliente. Samuca, me explica melhor. O que é o Scrum? O Scrum ele é uma estrutura, ele é um framework que pessoas que têm habilidades trabalham colaborativamente para construir soluções para o problema ou os problemas de outras pessoas. No final das contas, tudo é sobre gente, não é verdade? Então, essas pessoas que têm capacidades, que trabalham em ciclos curtos de feedback, que a gente chama de sprint, e a cada sprint tem um incremento de produto, ou seja, se tem um problema maior, aquele pedacinho de produto, de incremento de produto, que eu vou disponibilizar para o meu cliente, para ele dar feedback, se aquilo resolve parte do problema ou não, isso é o que o Scrum, nos ciclos interativos e incrementais, a gente vai colocando o produto na mão do cliente, o incremento de produto, e ele dá feedback sobre o que é que resolve, o que é que não resolve, e a gente vai adaptando. E o ágil não é sobre velocidade, é muito mais sobre a capacidade de adaptação do que sobre velocidade. Muitas pessoas confundem agilidade achando que é sobre velocidade, e na verdade é sobre adaptação. Então, a definição de pronto, Definition of Done, normalmente as empresas elas têm a sua definição de pronto padrão, geralmente as médias e grandes empresas têm a definição de pronto. A definição de pronto é um padrão mínimo de qualidade que as empresas oferecem e que cada time pode melhorar, refinar a sua definição de pronto para que o incremento de produto ele tenha cada vez mais qualidade, ele consiga ter mais potencial de resolver o problema do nosso cliente. Vou dar um exemplo do meu contexto, que é o contexto de produtos tecnológicos. Entenda o produto tecnológico como desenvolvimento de software, projetos de ciência de dados ou projetos de inteligência artificial. Nesse contexto, as equipes que trabalham utilizando o Scrum, eles têm a sua definição de pronto. Ora, as empresas oferecem, mas empresas que não oferecem, o time ele deve criar a sua primeira versão da definição de pronto. E ao longo dos ciclos de iterativos incrementais, ou seja, das sprints, o time vai aperfeiçoando a sua definição de pronto. Se você trabalha num contexto de desenvolvimento de software, a tua primeira versão de Definition of Done pode ser: o software ele tem que ser codificado, ele tem que ser testado, ele tem que ser feito uma análise sobre um profissional de experiência de usuário, um UX design, por exemplo, e que ele tem que ter, por exemplo, uma taxa de cobertura de teste de tantos %. Isso é um exemplo, tá? Então, a definição de pronto, percebo que tem vários critérios. E que tem, olha só, codificação geralmente é um programador, que é o profissional especialista na parte de codificação, por exemplo. A parte de teste, geralmente é um analista de teste, de qualidade. Então, é um outro profissional diferente do desenvolvedor. Eu tenho aqui uma análise de designer para saber como é que está a usabilidade da aplicação, por exemplo, analisar o protótipo, enfim. Então, é um outro profissional especializado em experiência de usuário, UX design, por exemplo, que vai olhar para cá. Times Scrum é multidisciplinar. É quando você tem um desenvolvedor, é quando você tem um cara de negócio, é quando você tem uma pessoa de designer, quando você tem uma pessoa de qualidade. Então, isso te ajuda a ter um produto mais maduro, com potencial de entregar valor para o teu cliente. Então, a definição de pronto, uma boa definição de pronto é aquela que todos os membros da equipe informam o que é necessário para que o produto, o incremento de produto, ele saia com a qualidade, para quando colocar na mão do cliente,
ter potencial, ter qualidade, ser utilizável pelo nosso cliente e ele consiga dar feedbacks se ele consegue resolver o problema ou não. E aí, gostou da definição de pronto? Fez sentido para você? Eu espero que sim. Te convido para curtir, comentar aqui embaixo o que é que você está achando, se fez sentido, se não fez. Compartilhar com alguém que tem esse contexto de trabalho em equipe, que precisa dessa informação para poder refinar, melhorar a sua definição de pronto. E me resta agradecer pelo teu tempo e nos próximos SamuCasts trabalharemos mais temas relacionados a isso. E eu vou em breve estar gravando uma série completa sobre o Framework Scrum, onde em todo o framework a gente vai chegar numa etapa de falar da definição de pronto. Nós temos um outro vídeo aqui no canal sobre definição de preparado, Definition of Ready. Então você já tem uma amostra grátis do que nós vamos detalhar nessa grande série sobre o Scrum. E me resta agradecer mais uma vez pelo teu tempo e no próximo SamuCast a gente se encontra. Obrigado e valeu!